Mas o que é então acidentes com múltiplas vítimas ou incidentes com múltiplas vítimas? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, incidentes com múltiplas vítimas é um evento que gera simultaneamente um número maior de vítimas, de forma que compromete a minha capacidade de resposta do local disponível, por exemplo. Ou seja, eu tenho muito mais vítimas para o número de socorristas. Eu tenho mais vítimas do que o meu local ali consegue atender. Isso é definido, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um acidente ou um incidente com múltiplas vítimas. Tranquilo? Então eu tenho mais vítimas do que eu posso atender, já é um incidente com múltiplas vítimas. Mas o que o SAMU fala sobre isso? O que o bombeiro fala sobre isso, por exemplo? Vamos lá. O SAMU define onde existir 5 vítimas ou mais, eu já posso classificar como um acidente com múltiplas vítimas. Então o SAMU tem essa definição. Onde tiver 5 ou mais vítimas, acidentes com múltiplas vítimas. E o que o Corpo de Bombeiro Militar diz? Utilizado em situações que o número de vítimas ultrapassa a capacidade de resposta das equipes de socorro. Ou seja, o bombeiro ele traz praticamente o que a Organização Mundial de Saúde traz. Quando eu tenho mais vítimas do que a minha capacidade de atendimento naquele momento, no início, é um acidente com múltiplas vítimas. É claro que depois vai chegando muita gente, muita ambulância, e aí eu vou tendo um cenário controlado e uma capacidade, claro, de atender todo mundo. Mas, claro que de acordo com uma triagem. Então, o bombeiro, ele acaba trazendo o que a Organização Mundial de Saúde também traz. O que o Emergency Care 10, 10ª edição, traz? Qualquer chamada que envolva 3 ou mais pacientes que necessitam de apoio mútuo. Então olha que legal, pessoal. Cada um ele traz uma definição, mas alguns trazem definições mais específicas. Por exemplo, se eu tiver mais gente do que a minha capacidade, já é um acidente com múltiplas vítimas. E o Emergency Care 10ª edição traz que qualquer chamada que envolva 3 ou mais pacientes. Tendo 3 ou mais pacientes já é múltiplas vítimas. E claro que eles têm que necessitar de apoio mútuo, ou seja, todos precisam de atendimento, porque nem sempre toda vítima que está ali numa batida de carro precisa de atendimento. Às vezes eu tenho uma vítima grave e 4 que estavam com cintos e 4 não têm aparentemente lesão nenhuma. Aparentemente, tá, pessoal? Porque a gente nunca sabe sobre lesões internas. Mas se eu preciso atender mutuamente, junto, na mesma hora, 3 pacientes ou mais, de acordo com Emergency Care, ele já é um acidente com múltiplas vítimas, tá? E o que o CIAT, lá o Corpo de Bombeiro lá do Paraná, ele traz? Olha que legal, pessoal. Como parâmetro de magnitude, consideramos acidentes com múltiplas vítimas aqueles eventos súbitos com mais de 5 vítimas graves. Então, o Corpo de Bombeiro Militar, por exemplo, de Santa Catarina, ele traz que é o que envolva vítimas e eu não tenho socorro suficiente. E tanto o SAMU quanto o CIAT, ou o Corpo de Bombeiro lá do Paraná, ele já traz que com 5 vítimas ou mais já é um acidente com múltiplas vítimas, tá? Então, galerinha, isso é definição, tá? Isso é definição. Agora vamos lá, vocês já viram por aí isso aqui, não viram? Quem você atenderia? Uma parada cardiorrespiratória ou uma hemorragia arterial grave? Lembrando que você está sozinho. Então, se eu estou sozinho e eu tenho 2 vítimas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, por exemplo, de Santa Catarina, ou de outros estados, tá, pessoal? Eu citei o CIAT ali porque eles fogem à regra um pouquinho e o SAMU também, mas outros corpos de bombeiros militares pode ser que usem essa mesma definição, tá? Quando eu tenho mais vítimas do que eu consigo comportar. Então vamos lá. Eu tô sozinho e eu tenho 2 vítimas. Quem eu atenderia nesse caso? Galera, eu tô sozinho. Eu tenho 2 vítimas. Ultrapassou a minha capacidade. Ultrapassou a minha capacidade. Então, quem eu vou atender de acordo com o XABCDE? Porque se for de acordo com o XABCDE, eu vou começar com a grande hemorragia.
Só que quando a pessoa está em parada cardiorrespiratória, eu não vou usar o XABCD nela, eu vou usar o CABD, ou seja, o C ele começa ali com a circulação, com a compressão. Então, pessoal, aqui eu tenho duas coisas distintas. Eu tenho alguém já em parada e alguém que tem uma hemorragia arterial grave, ou seja, uma hemorragia exsanguinante, que se não for contido em segundos ou minutos, eu terei duas pessoas em parada cardiorrespiratória. Então, quem você atende, com certeza, primeiro, a prioridade está aqui na hemorragia arterial grave, tranquilo? Essa pessoa aqui, se ela tivesse lá no método START, numa triagem de múltiplas vítimas, e eu fosse triar alguém em parada, ou seja, eu vejo que não respira, eu posicionei as vias aéreas dela e ela não respirou, eu já não atendo ela. Em situação de múltiplas vítimas, eu não atendo ela, eu vou para a próxima vítima. Se na próxima vítima eu identifiquei que ela está com uma hemorragia exsanguinante, eu coloco o torniquete nela. É a única intervenção que eu vou fazer em uma vítima, fora abrir as vias aéreas, durante a triagem, a colocação de um torniquete. É a única intervenção. Então, nesse caso aqui, eu primeiro colocaria o torniquete aqui, e aí sim poderia partir ali para as compressões. Tranquilo? Se eu não tivesse mais gente para triar. Se eu tivesse mais gente para triar, reposicionei a cabeça, não respirou sozinho no adulto, na criança é diferente, não respirou sozinho no adulto, preto, cinza, tá? A cor agora é cinza, tá? Não é nem preto mais. Depois a gente vai falar por que não é preto a cor. Vocês vão se surpreender se vocês ainda não sabem. Então, quem eu atendo? Hemorragia arterial grave e depois eu vou para as compressões. Tranquilo, galerinha? Então aqui eu tenho um clássico caso de um acidente com múltiplas vítimas, porque para mim ele ultrapassou a minha capacidade. Fechou? Claro que, por isso que eu disse para vocês, não pensem que múltiplas vítimas é algo grandioso, apenas aquilo que ultrapassou a minha capacidade.